meus queridos, minhas queridas. Vamos começar mais uma jornada na escola, né? Continuar segunda EJA. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Giane, professora de Física. Vou ficar com vocês durante esse período da segunda EJA como a tutora de vocês em Física, tá? Não precisem ficar ansiosos, nervosos. A gente tentou simplificar da melhor forma possível. O PET tutorado que vocês receberam já é reorganizado. Segunda EJA, nós vamos começar agora com o PET volume 1, a respeito de temperatura, de calor, umas coisas assim, umas grandezas físicas bem fáceis de serem analisadas, tá? Então vamos lá. Semana 1 e 2, Introdução à Termologia. Termologia é a parte da física que estuda o calor e suas aplicações. O calor, também denominado energia térmica, é consequência do movimento vibratório das moléculas ou partículas de um corpo. Quanto maior o movimento vibratório, mais quente é o corpo. Pois é, aí vamos começar a analisar a seguinte situação. Nunca achar que calor é a mesma coisa que temperatura. Calor é uma energia em trânsito, quando tem dois ou mais corpos em contato entre si e com temperaturas diferentes. Se eu tenho um corpo com a temperatura 5, o outro com a temperatura 10, encostou, quem tem a maior temperatura vai passar calor para quem tem a menor temperatura. Então, quer dizer, calor é energia em trânsito e temperatura. Temperatura é uma grandeza física escalar que mede o grau de agitação molecular. É isso que nós vamos ver, ó. Temperatura, lembre-se que os corpos são constituídos de partículas denominadas átomos, beleza? Numa determinada substância, diferentes átomos se agrupam formando moléculas. As moléculas dos corpos apresentam o movimento característico de cada material. Nos sólidos, esse movimento é bem pequeno, né? Nos líquidos, as partículas têm maior liberdade de movimento. Nos gases, as partículas têm um movimento intenso e desordenado. O movimento das moléculas é denominado agitação térmica, e a agitação térmica está relacionada com a percepção que temos de quente e frio. Para entender isso melhor, a água se esquenta, o movimento de suas moléculas vai aumentando de tal forma que a água se dilata e transborda, mesmo antes de ferver. Do que foi apresentado, podemos concluir que quanto mais quente o corpo vai ficando, maior é o movimento de suas moléculas. A grandeza que permite avaliar o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo é a temperatura. Equilíbrio térmico. Bom, equilíbrio térmico, gente, é quando os corpos estão em contato e vão trocando calor até a temperatura de todo mundo ficar igual. Aí fica num equilíbrio térmico, a temperatura fica tudo igual. Então vamos lá, na teoria. O que acontece quando um pedaço de ferro quente é colocado numa vasilha contendo determinada porção de água fria? O calor escoa do ferro quente para a água fria, fazendo com que o ferro se esfrie e a água se aqueça. Esse escoamento cessa quando a água e o ferro atingem o equilíbrio térmico, isso é, quando ambos atingem a mesma temperatura. Obviamente, esse fenômeno não ocorre apenas entre o ferro quente e a água fria, mas com qualquer corpo aquecido em contato com outro de menor temperatura. Termômetros. O instrumento que mede a grandeza da temperatura é o termômetro. O primeiro termômetro foi construído há 3 séculos e meio pelo sábio italiano Galileu Galilei, em 1564 a 1642, foi o prazo que ele viveu. Atualmente existem vários tipos de termômetro. Os mais conhecidos consistem num tubo de vidro longo e delgado, com um reservatório na parte inferior do bulbo, onde fica contido mercúrio, que é o único metal líquido sob temperatura ambiente ou álcool. Quando se trata de termômetro com reservatório de álcool, para que se possa distinguir o álcool, é costume tingi-lo com um corante, em geral vermelho. Isso acontece muito com esses termômetros que medem a temperatura ambiente. A gente costuma ver aquelas lembrancinhas que a gente compra, ali no Trevão tinha muito, com líquidozinho vermelho. É o famoso termômetro de álcool. O funcionamento de um termômetro geralmente se baseia na dilatação dos líquidos, e você sabe que dilatação é o aumento do volume provocado por aquecimento. Então, colocando o termômetro em contato com o corpo, este cede ou recebe calor do termômetro, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Com a troca de calor, o volume do líquido contido no termômetro varia, marcando assim a temperatura numa escala graduada. Escalas termométricas. Bom,
Escala termométrica. Geralmente os termômetros apresentam uma linha graduada que indica o valor da temperatura. Essa graduação recebe o nome de escala termométrica. Existem várias escalas termométricas, dentre as quais iremos estudar a Celsius, apresentada pelo astrônomo sueco Anders Celsius, a Fahrenheit, proposta pelo físico alemão Gabriel Daniel Fahrenheit, e a Kelvin, inventada pelo físico e lord britânico William Thomson Kelvin. Escala Celsius é a que vai de 0 a 100, analisando o teor da água. 0 quando é gelo, 100 quando é a água em ebulição. Vocês vão ler isso tudo aqui, tá? A Fahrenheit, de 32 graus Fahrenheit, que é a 0 graus Celsius, até 212 graus Fahrenheit, que é o 100 graus Celsius, tá? E a Kelvin, de 273 a 373. Vocês vão estudar isso e nós iremos fazer essas questões. Quais? Exercícios vocês vão fazer. O 2, o que é temperatura. O 3, para que servem os termômetros. 4, quais são as escalas termométricas mais usadas. Essas 3 questões, tá? Ah, porque pulou a primeira. Nós faremos a primeira depois, que aí eu vou ensinar vocês a mexer com a escala termométrica, tá? Nós vamos aprender a mexer com as equações. Eu quero que vocês façam essas 3 questões. Respondam no caderno, tirem a foto e enviem para mim. Beleza? Tem tudo aí no pet de vocês e eu expliquei bonitinho.